O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passemos agora para o match, no qual a gente dará um giro pelos G7, pela cúpula da OTAN e pelo encontro bilateral entre Biden e Putin. Bem, Felipe, entre os dias 11 e 13 de junho, né, começo da semana, tivemos no Reino Unido a 47ª reunião da cúpula do G7. Pois é, a cúpula do G7 ela tem retomado um pouco de importância nos últimos anos. Por quê? Porque é uma maneira dos Estados Unidos debater, né, economia com seus aliados sem botar a China na mesa. Em bom português é isso. O G7 significa para os Estados Unidos discutir pautas econômicas e políticas com outras potências e excluir a China, né, não ter necessidade desse intercâmbio chinês. Em bom português é isso. Para o delírio da quinta série, né, a cúpula foi na região da Cornualha, no Reino Unido. O Heitor, inclusive, pediu pra gente não falar mais quinta série, porque vai parecer que a gente é muito desatualizado, porque tem que falar sexto ano agora. Daí essa é a discussão de millennial e geração Z, né? Pois é, então assim, sexto ano, quinta série... E só lembrando, né, que na coluna aberta a gente falou bastante do chifre da África, mas que no português PT é conhecido como corno da África, né? E aí tivemos, né, então a cúpula do G7, mais convidados, né, então quem esteve presente, né, os países propriamente do G7, Canadá, França, Itália, Japão, Reino Unido, Estados Unidos, mais União Europeia, mais Austrália, Índia, Coreia do Sul e África do Sul. Então vocês vejam, é um G7 que teve ali 12, né, representantes. Então, e teve o WIS do BRICS, né? Pois é, o próprio fato do Brasil não ter sido convidado, já achei também meio, né, o governo brasileiro, no caso, deveria ligar o alerta, né? Mas... Eles estão preocupados com outras coisas. Todo mundo foi representado, né, pelo chefe de governo, tá? Então, assim, ninguém mandou o sub do sub. Não, tava o Modi, tava o Cyril Ramaphosa, Moon Jae-in, Scott Morrison, Joe Biden, Boris Johnson, Suga, Mario Draghi, Angela Merkel, Macron, Trudeau, a Vanderleia, todo mundo. E teve o encontro, né, da Rainha Elizabeth com o Biden, né, no que é o 13º encontro dessa natureza, né, entre a atual monarca da coroa britânica com o presidente dos Estados Unidos. Ela disse que o Biden parece muito jovem. E acho que ela não para nessa presidência, né? Talvez encontre aí o futuro ou a futura presidente dos Estados Unidos. Inclusive a Rainha Elizabeth, que não gosta, né, de criar a tartaruga de Galápagos, porque morre muito cedo, né? Ela se apega ao bichinho, e aí morre muito cedo. Mas brincadeiras gerontofóbicas à parte, você, né, lembrou que teve esse encontro. O Joe Biden, inclusive, convidou ela para tomar chá na Casa Branca, né? E o que dá para a gente destacar, então, né, do G7, principalmente, né? Tivemos um acordo entre os ministros de finanças e economias dos países integrantes,
para a criação do imposto global, né, de ao menos 15% de multinacionais e grandes empresas. Tá? O que acontece? O diabo, né, estará nos detalhes, já que como essa grana será distribuída. Porque a ideia é que, olha, o Facebook ganha dinheiro nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, mas a sede deles, né, a conta deles fica lá num paraíso fiscal, e eles não pagam imposto nesses países onde eles ganham dinheiro. Ao mesmo tempo, se o Facebook vai pagar imposto pelas suas atividades digitais globais, para onde esse dinheiro vai parar? Né, esse dinheiro vai ser redistribuído? Esse dinheiro vai... Né, o dinheiro das big techs, né, como ele vai ser distribuído, para onde ele vai parar, vai ser proporcional, porque tem o risco também, e vamos botar num português claro aqui, desses países principais, desses países mais ricos, principais do ponto de vista econômico, usarem a justificativa, né, das big techs para basicamente centralizar esses recursos, passando por cima dos países mais pobres. Então, fala, olha, é muito injusto isso que acontece, né, de paraíso fiscal, tá? Então vamos cobrar esse imposto e esse dinheiro vai ficar todo aqui. Tá? Também tem essa. Também discutiram no G7 um plano para lidar com futuras pandemias, em paralelo à OMS, e também, né, uma proposta para uma futura reforma da OMS, né, incluindo aí um plano global coordenado, né, para reduzir o tempo de desenvolvimento de vacinas, o que o pessoal que curte teoria da conspiração vai pirar, né, porque vai ser a ordem global, querendo injetar coisas nas pessoas em 1984 e tudo mais. Quem quiser ler na íntegra, especialmente aí quem trabalha e estuda com a RI, né, procurem pela declaração de Carbis Bay, tá? Que é o nome original, né, o nome oficial da declaração, devido à região da Cornualha onde ela foi realizada, tá bom? C-A-R-B-I-S, Bay, de Bahia em inglês. Tá? A ideia, como eu disse, é desenvolver também um programa de doação de 1 bilhão de vacinas para países pobres, ou seja, toda a questão de diplomacia das vacinas e tudo mais. O G7 também manifestou apoio ao projetão de infraestrutura do Joe Biden, né, o novo New Deal, coisas do tipo. A gente vai falar mais para frente ainda nesse bloco, parte desse projeto de infraestrutura dos Estados Unidos, da porta para dentro, tá? Mas o plano do Joe Biden é o seguinte: quando ele fez aquele discurso perante o Congresso que a gente analisou aqui, o slogan foi Build Back Better, né? Ou seja, reconstruir melhor. Então, reconstruir de forma mais verde, com energias renováveis. Eu dei o exemplo lá do encanamento, né? Encanamento com chumbo. E agora tem o B3W, que é o Build Back Better Words, que seria para injetar dezenas de bilhões de dólares até 2035 para cobrir o que o G7 hoje diagnosticou como um gap, né, um buraco de 40 trilhões de infraestrutura em países mais pobres. Tá? Então, olha só, tem lá uma termoelétrica no Equador, tá, que está poluindo muito. Então vamos renovar, vamos energia sustentável, vamos financiar isso. Eles estão fazendo isso por ambientalismo, porque o Biden é um baita cara legal, tá? Porque o Biden, putz, ele é um cara para frentex, né? Diria a mãe de alguém, a avó de alguém. Não, isso é basicamente a versão Estados Unidos / ocidental da iniciativa da nova rota de seda chinesa. Então, enquanto a China está investindo em infraestrutura em países em desenvolvimento, os Estados Unidos e a União Europeia ficaram olhando para o próprio umbigo. Agora que eles notaram o atraso, né,
Então vamos compensar essa corrida botando logo um checão na mesa. Então, segundo o estudo preliminar, teriam 2.600 projetos, totalizando cerca de 3,7 trilhões de dólares ligados à iniciativa da nova Rota da Seda. E o G7, então, quer correr por fora e compensar esses trilhões de dólares investidos em outros projetos, em outros países também em desenvolvimento. Tá? Então, novamente, não tem nada de somos caras legais, assim como a China também não é, entendeu? Tudo gente legal, tal. Quer expandir o desenvolvimento, quer expandir novas oportunidades econômicas, tem um efeito benéfico, mas também tem sempre, né, as letras finas embaixo do contrato. A gente está falando de competição, de briga de cachorro grande. É uma corrida por novas fronteiras econômicas, né? Pois é. Então tem isso. É bom deixar isso claro para não parecer, né, que é só idealismo. E falando em China, né, que rolou? Né, que aconteceu? Os Estados Unidos conseguiu com que os seus aliados do G7, e a gente já vai falar da OTAN, né, colocassem na declaração final que a China, tá, representa um risco, tá, para a ordem internacional e para a transparência internacional, dizendo que a China não está colaborando com as investigações da Organização Mundial de Saúde sobre a origem da pandemia, que a China está cometendo sérias violações de direitos humanos em Xinjiang, né, os uigures, e que estão ocorrendo ataques à liberdade política e de expressão em Hong Kong. Tá? Então, o comunicado do G7 coloca que a China é um risco à transparência e à ordem internacional e que a China estaria manipulando, né, as coisas ao seu favor. A embaixada chinesa em Londres, onde foi, né, o encontro do G7, disse que o grupo dos 7 explora questões relativas a Xinjiang para manipulação política, interferência em assuntos internos da China. Instamos os Estados Unidos e outros membros do G7 a respeitar os fatos, compreender a situação, pararem de difamar a China e de prejudicar os interesses chineses e fazerem mais para contribuir ao desenvolvimento da cooperação internacional e não para a criação de confrontos. E aí teve um tweet que circulou bastante também de um diplomata chinês dizendo que o mundo onde apenas 7 nações decidiam o destino de todas já acabou, já passou. Tá? Então vejam, o próprio crescimento da importância do G7, que começa com o governo Donald Trump, está ligado com um antagonismo entre Estados Unidos e China, essa disputa entre Estados Unidos e China que a gente fala aqui desde o começo do programa. Segundo, a pauta econômica do G7 foi ligada a conter uma influência chinesa. E terceiro, a declaração política do G7 foi também acusando a China de violações em relação aos uigures e Hong Kong, e a China, obviamente, respondeu, né, também subindo o tom. Então, o que é interessante da gente concluir aqui, pensando, né, no G7 estanque, acabou o G7, que ele serviu para mostrar que o Joe Biden, ao contrário do que algumas pessoas erroneamente achavam, e a gente já falava disso aqui, que o Joe Biden não era um anjo vindo do céu, que ele iria manter diversas políticas de Estado dos Estados Unidos. Eu já falei aqui mais de uma vez
que o livro 100 Year Marathon, do Michael Pillsbury, é importantíssimo para entender a mentalidade de vários diplomatas do Departamento de Estado em relação à China. O Pillsbury era conselheiro do Trump, e aí ele saiu da Casa Branca. Perfeito. Mas as ideias dele continuam influentes no Departamento de Estado, na política dos Estados Unidos. Então, aqui é a consolidação de que o Biden vai manter uma política de disputar espaço com a China. Pode ter uma mensagem mais amigável, mais fofinha, né? Pode ter ali um sorriso, uma brincadeira, mas vai continuar essa política. Aí, antes da gente passar para a OTAN, 3 notícias, 4, rapidamente. Uma foi que a China, logo depois dessa declaração do G7, realizou o maior exercício aéreo perto e dentro, né, do espaço aéreo de Taiwan. Lembrando que para a China não existe espaço aéreo de Taiwan, tá? Para a China é espaço aéreo chinês, com 28 aviões, incluindo bombardeios H-6, que é a versão chinesa de um avião soviético da década de 50, o Tupolev 16, que é um avião capaz de carregar mísseis com ogivas nucleares. Outra notícia foi que, antes do G7, tivemos uma cerimônia entre Reino Unido e França, inaugurando um novo memorial para os britânicos que morreram na Normandia e nos dias seguintes, ao 6 de junho, né? A cerimônia foi no dia 6 de junho, justamente, e um memorial para os soldados britânicos e sob comando britânico. Tá? Isso inclui, então, por exemplo, tropas da França Livre e também forças de países que já haviam sido ocupados pelas forças nazistas, como noruegueses e poloneses. Tá? Então foi inaugurado esse novo memorial com a presença ali de alguns veteranos, né? Os veteranos estão chegando ao fim, inclusive, de sua vida natural. A outra notícia foi que o Biden e o Boris Johnson se encontraram de maneira bilateral antes do G7 e assinaram a nova Carta do Atlântico, né? Que é basicamente uma reafirmação da relação especial entre Estados Unidos e Reino Unido. O nome Nova Carta do Atlântico se refere à Carta do Atlântico de agosto de 41, foi assinada entre o Franklin Delano Roosevelt e o Winston Churchill. É curioso que, embora seja um contexto bastante diferente, né, o Biden, né, tem o FDR como um ídolo e o Boris Johnson tem Churchill como um ídolo, né? Então acabou sendo simbólico para os dois, né? E a carta, como eu disse, ela acaba sendo muito mais uma declaração de princípios, de fortalecer comércio, democracia, representatividade, autodeterminação dos povos, e tem um item que fala de fortalecer os sistemas de saúde, né? Achei isso interessante. E a outra notícia, né, em relação ao G7 é que o Scott Morrison aproveitou, né, a viagem para assinar tanto o acordo de livre comércio com o Reino Unido, que era uma das principais promessas pró-Brexit, permitir que o Reino Unido, né, consiga fazer mais acordos comerciais com países mais diversos, inclusive os países da Commonwealth, e também assinou um acordo com Japão e Alemanha para o desenvolvimento, né, de fontes de energia renováveis com melhor aproveitamento. Por que Japão e Alemanha? Porque a Alemanha tem a tecnologia, o Japão precisa dessa tecnologia e a Austrália é o principal fornecedor de carvão natural, de carvão mineral para o Japão. A gente já falou nos últimos anos que, como a demanda por carvão mineral tem diminuído, isso tem tido impacto na economia australiana. Então é mais ou menos o seguinte, fala, olha, os alemães estão desenvolvendo tecnologias, o Japão precisa delas, a gente não pode ficar de fora, porque a gente vende o carvão, então a gente tem que ter uma participação no que vier depois. Então, o governo do Scott Morrison fez uma manobra, ao meu ver, sensacional, que é articular essa parceria para garantir um papel da Austrália nessa energia renovável, nesse mercado de energia renovável, que
teoricamente, enfraqueceria a posição australiana como fornecedora de carvão. Então, vejam, é um governo de um cara conservador, um governo de direita, mas que olhou e falou, olha, o avanço de energias renováveis do ambientalismo é inexorável, não tenho como interromper isso. E se eu não fizer nada, o meu país vai sofrer as consequências. Então, vamos sentar e vamos conversar aqui. Porque, repito, o Japão é um dos principais importadores de carvão mineral australiano para suas termoelétricas. Tá? Então, Scott Morrison nessa fez uma jogada sensacional. Quem dera, né, ouvisse aqui, né, por aqui. Aí, meu caro Matias, nós vamos do G7 para a cúpula da OTAN. E que normalmente a gente não fala muito, não menciona muito, porque a cúpula da OTAN costuma ser, né, ser um pouco protocolar e tal, né? Ela ocorreu em Bruxelas, onde fica o quartel-general da OTAN. Estava também todo mundo presente. E, claro, um dos motivos de estar todo mundo presente, né, então 30 chefes de governo, porque aí todo mundo consegue, né, 5 minutinhos da agenda do Joe Biden. Né, que não vai ser fácil, porque o Joe Biden não vai ficar viajando por aí, primeiro por conta da pandemia, né, segundo, né, porque ele até demorou para fazer a sua primeira viagem e tal, ele aparentemente tem um foco muito mais interno no seu governo. Então, é um jeito aqui, por exemplo, do Zoran Zaev, o primeiro-ministro da Macedônia do Norte, conseguir ali 5, 10 minutos com o Joe Biden. Estou sendo realista aqui. Eu sei que você riu, você fez troça, mas eu estou sendo realista. Então, foi todo mundo também, todos os chefes de governo da OTAN, né? E o que teve, né, de diferente, o que teve de notável, foram duas coisas, basicamente. A primeira foi que o Erdogan, né, chegou se comportando, chegou com o rabinho entre as pernas para conversar com o Joe Biden, porque, né, a Turquia, né, o governo turco, melhor dizendo, faz essa pose, né, de machão, de confrontar os Estados Unidos, os interesses da Turquia em primeiro lugar, mas as sanções dos Estados Unidos contra o setor de defesa turco e algumas empresas relacionadas estão começando a tocar um alarme. Né? E a Turquia fez uma proposta extraoficial para solucionar o impasse sobre os F-35 e o uso dos sistemas antiaéreos russos S-400, que a gente já explicou aqui várias vezes qual que é a arenga. O governo dos Estados Unidos teria dito que a oferta era insuficiente, que a Turquia basicamente estava querendo ali viver um trissal. Né? E o Joe Biden falou, não, a gente quer exclusividade. Tá? E a outra coisa notável, e aí foi bastante notável, é que é o seguinte, o governo Joe Biden conseguiu que também na declaração da OTAN nós tenhamos a classificação da China como uma ameaça. E isso é interessante por quê? Porque o Donald Trump, né, ele passou 4 anos batendo na China, passou 4 anos batendo na OTAN, né, falando que os países não colaboravam o suficiente, que os Estados Unidos poderiam sair da OTAN, que a conduta do Canadá na OTAN era delinquente, lembra disso? Sim. Né? Então, o que o Joe Biden fez? O Joe Biden sentou, falou, olha, tá bom, não, a gente vai conversar, a gente é parceiro, a gente é brother, nós somos aliados, tal, vocês precisam do meu arsenal nuclear aqui, tal. Inclusive a China, né, eles são malvados, né, então vamos aqui falar da China. E aí, na declaração final, a China, ela é listada como um exemplo de ameaça multifacetada e competição sistêmica vinda de poderes assertivos e autoritários, e depois teve 2 artigos integralmente sobre a China. Tá? Então, assim, o foco da OTAN, historicamente, é a Rússia, é o espaço europeu. Depois virou espaço pós-soviético. Então a declaração fala de Ucrânia, fala de integridade territorial, fala de Belarus, né? Fala de todos esses temas mais habituais da OTAN, da expansão da OTAN. Mas, pela primeira vez,
tem declarações incisivas e direcionadas especificamente à China, tá? Dizendo que a China tem um comportamento assertivo, que apresenta um desafio sistêmico à ordem internacional, que a China não contrasta com os valores fundamentais da OTAN, que não tem transparência nuclear, que não coopera com as organizações internacionais, que tem realizado exercícios russos na região euroatlântica, né, ou seja, usa ali até de justificativa para falar de China num documento da OTAN. A China tem causado interferência nos domínios espacial, cibernético e marítimo. A OTAN quer um diálogo construtivo com a China, porém a China também precisa se engajar de forma significativa. Tá? Então, assim, o Joe Biden, em vez de ficar batendo na OTAN e na China, ele conseguiu fazer algo que o Trump não fez, que foi falar, olha, OTAN, nós é brother, mas vamos bater na China junto, então. Ele teve que juntar os cacos da relação desgastada do Trump com os demais chefes de Estado, né? Pois é, e é interessante porque não é uma coisa tão unânime assim, porque a posição dos Estados Unidos em relação à China é uma. A posição de, por exemplo, de países que recebem investimentos chineses, que dependem de exportações para a China, é outra, como Polônia e Hungria. Vamos lembrar aqui, a Hungria é o único país da União Europeia, né, e um dos poucos do continente europeu que usa vacinas de origem chinesa contra o Covid-19. E não só chinesa, né? Russa também. Sim, então você tem um cenário que não é unanimidade. Então, muito provavelmente o Joe Biden precisou pressionar, ser assertivo para ter essa declaração. Que né, como eu disse, não vai ser unânime por todos os países da OTAN. Né? Lembrando que a gente tem país da OTAN que não é da União Europeia, como a Noruega. A gente tem país que é da União Europeia que não é da OTAN, como a Suécia. Então, é só para frisar que aqui eu estou falando de OTAN, tá? Para não confundir. Então, acaba sendo a grande novidade, né? A grande diferença ter tido essa declaração. Agora, meu caro Matias, a gente vai para o encontro entre o Joe Biden e o Vladimir Putin em Genebra, que estava previsto para durar 4 horas e durou 2. Segundo o Vladimir Putin, é porque nem ele e nem o Joe Biden gostam de perder tempo. Então eles foram direto ao assunto. E é curioso, o Putin deu algumas declarações que para algumas pessoas podem soar até, sei lá, meio grosseiras, mas para mim ele estava elogiando o Joe Biden. Ele disse que, depois do encontro, né, que a imagem que a imprensa faz do Joe Biden como um cara aéreo ou um cara apenas boa praça, ela é muito longe da realidade e que ele é um cara que vai direto ao ponto e que não deixa passar nada. Tá? Então, assim, então, ao meu ver, ele fez um comentário elogioso. Diz que ele é muito bem preparado e tal. Mas ao mesmo tempo rola um shade também, né? Por que se diz? Com o Trump. Sim, entendi. Na imprensa russa, né, nós também tivemos uma puxada de saco, né, nas gravatas, falando que a gravata do Joe Biden era muito infantil, né, a gravata do Putin era mais assertiva. Só que, assim, é importante contextualizar, inclusive para os nossos ouvintes que forem viajar para a Rússia, né, e nós temos vários ouvintes que moram na Rússia, mas que a gravata do Joe Biden era azul clara, né, que o azul é a cor do Partido Republicano, do Partido Democrata, quer dizer. E o azul claro, na Rússia, é visto como uma cor infantil e uma cor pouco masculina, né? Então, se um cara tiver com uma camiseta azul clara, azul bebê, azul ciano, claro que é bobagem, né? Mas é algo parecido com um homem utilizar uma camiseta rosa choque aqui no Brasil. Tá? Novamente, é bobagem, né? A gente está falando de visões estereotipadas culturais, mas que são muitas vezes presentes. Então, o Biden ter usado uma gravata azul clara, né, para a imprensa russa foi aí um absurdo, né?
De qualquer maneira, né, o encontro, o que ele produziu? Né? Ele produziu, primeiro, o encontro foi, né, precedido pela oficialização russa, né, de sair do acordo de céus abertos, que o Trump, né, havia saído antes, que lembrando que é um acordo que permite voos de reconhecimento mútuos para criar garantias, construir confiança entre os atores, e a Rússia oficializou a sua saída, muito provavelmente porque recebeu a informação em off de que os Estados Unidos não retornaria ao acordo. O encontro, né, entre os dois, concretamente produziu o retorno dos embaixadores, né, lembrando que depois que o Joe Biden chamou o Putin de assassino, né, a Rússia convocou o seu embaixador, os Estados Unidos reciprocou, e aí tivemos agora a normalização, né, dessas relações bilaterais com o retorno dos embaixadores. Também foi declarado que vão começar, né, as conversas para um novo acordo sobre armas nucleares, lembrando que o atual já teria vencido, foi prorrogado até 2024, e também vão elaborar um acordo sobre cooperação em cibersegurança, tá? Sobre outros temas que eles certamente conversaram, né, como Crimeia, como China e tal, não foi publicado o que eles conversaram. Repito, eles ficaram 2 horas, mais de 2 horas e meia, para ser mais exato, falando em portas fechadas. Então eles falaram de bastante coisa, tá? Trocaram piadinhas, teve risada perante o público e tal. Não sei se o Joe Biden fala russo, mas o Putin certamente fala inglês. Não chegaram num acordo sobre cidadãos dos Estados Unidos detidos na Rússia e cidadãos russos detidos nos Estados Unidos. Não chegaram, né, num acordo ali sobre as acusações de interferência eleitoral, de interferência de cibersegurança, porque, né, o que houve, na verdade, foi uma troca de acusações. Então, e aí a gente tem que comentar uma coisa que vários dos nossos ouvintes nos marcaram, nos mandaram, que assim, o Joe Biden, né, falou que a Rússia é um país que interfere nas eleições dos outros, interfere no governo dos outros, é um governo conhecido por fazer isso. Imagine que escândalo seria se o governo dos Estados Unidos fosse conhecido por fazer isso. Ele nem corou quando falou isso. Pois é, e desculpa dizer, Joe Biden, né, mas assim, você conhece a América Latina? Já ouviu falar que sabia que tem países nessa região? Né? Então, assim, e aí o Putin virou e falou assim, eles acusam a gente de intervenção, mas eles fazem o mesmo. Eles acusam a gente de prender dissidentes políticos, mas eles fazem o mesmo. E aí o Putin disse, por exemplo, comparou, né, o Navalny e os opositores detidos nas últimas manifestações com os cidadãos dos Estados Unidos que foram detidos pela invasão do Capitólio no dia 6 de janeiro. Né, dizendo, eles também estão prendendo opositores políticos. E aí alguém falou, e assim, teve uma diferença que aí é importante dizer, que é interessante. O Putin, ele deu entrevistas, 2 entrevistas para a mídia dos Estados Unidos. O Biden não deu entrevistas para a imprensa russa. Então teve essa pequena diferença. Aí o Putin deu uma entrevista para a NBC, né? E aí ele falou que vocês prenderam o pessoal do 6 de janeiro. E aí o jornalista, né, o Kerr Simmons, ele fala, mas eles são, na verdade, perigosos, ele estava articulando para derrubar o governo. Ele falou, então, os opositores do meu país também são perigosos. Então fica nessa troca de chumos. Então assim, o que de concreto foi estabelecido? Retorno de embaixadores, conversar sobre um novo acordo nuclear e conversar sobre cooperação de cibersegurança, tá? De resto, ou não teve acordo ou não sabemos. A verdade é essa, né? Quem souber, porque tem informações privilegiadas, manda aí no inbox, faz um Proton Mail e manda para nós. Aí agora, meu caro Matias, teremos, né, a gente vai fazer um breve giro, né, por notícias de países
ligados a esses eventos que a gente mencionou, ou seja, os países europeus e as principais potências. Mas a gente vai tentar manter aqui tudo bem rápido, bem factual. Começando pelo Canadá, que é integrante da OTAN, tivemos um atentado, um ataque contra uma família muçulmana em Ontário, tá? Na qual um homem chamado Nathaniel Veltman, de 20 anos de idade, ele estava dirigindo uma picape e ele avançou contra pedestres, que era uma família muçulmana de origem paquistanesa, e 4 pessoas da família morreram. Tá? Morreu o pai, a mãe, um filho e a mãe do pai. Eu estou falando de pai, mãe, filho e tal, porque os nomes não foram divulgados, como privacidade e tudo mais. Tá? O filho do casal, de 9 anos de idade, ficou ferido, mas sobreviveu. Então, filho de 9 anos agora perdeu irmã, pais e avó por conta de um imbecil racista, terrorista, criminoso que foi em cana. Cruzando a fronteira, a gente vai para os Estados Unidos, onde também tivemos mais protestos contra a violência policial, também, né, na região de Minneapolis, já que um homem chamado Winston Boogie Smith Jr., de 32 anos de idade, foi morto pela polícia na semana retrasada. Tá? Também nos Estados Lembrando Unidos... que é a mesma localidade onde teve o assassinato do George Floyd, né? Isso. Então, né, e quase um ano depois, quase exatamente né, um ano depois, o Donald Trump reapareceu, né, no sábado, dia 6, sábado dia 5, desculpem, né, ele deu realizou ali uma espécie de fala de abertura, né, na convenção republicana na Carolina do Norte. Né, e ele disse que estão destruindo os Estados Unidos, que é necessário fazer algo para impedir, né, o governo Joe Biden, que no seu governo não vai quando ele voltar na Casa Branca, não terá mais jantares com Mark Zuckerberg, né, já que a gente teve um jantar entre o Mark Zuckerberg e o Joe Biden, claramente lobby ali, e que ele cogita concorrer ao Senado para, no Senado, como líder republicano no Senado, conduzir o impeachment do Joe Biden. O assunto mais discutido dessa aparição pública é de que parecia que o Trump tinha vestido as calças ao contrário, né? Pois mas aí também é muita falta do que fazer dos caras, né? Enfim, foi só uma questão, a calça só parecia, né? Não tava, mas fica uma imagem de aposentadoria mesmo, né? Como se a pessoa não estivesse nem mais ligando para o que está vestindo. Cara, se eu fosse um ex-presidente dos Estados Unidos com $milhões no banco, eu só ia aparecer em público de bermuda, camisa de time e chinelo. Entendeu? É isso. Tipo, o presidente tá lá com a camisa do Chicago Bulls, o presidente tá lá com a camisa do Palmeiras, o presidente tá lá com a camisa... Pronto, era isso que eu ia fazer. Eu já me visto assim normalmente? Exatamente. Eu não ia precisar mais fingir que eu sou uma pessoa séria, sabe? Não ia ter mais que fazer cosplay de adulto, sabe? Então pronto, é isso que eu ia fazer. Se eu fosse um ex-presidente dos Estados Unidos com dezenas de milhões de dólares, só iam me ver de bermuda, camisa de time e chinelo, a não ser que tivesse frio. E eu ia ficar postando no Twitter, ele não pode postar no Twitter, né? Mas ia ficar postando, pedindo para as pessoas me mandarem a camisa dos seus times das suas regiões, e eu ia entrar no Guinness como dono da maior coleção de camisas de times de futebol do mundo. Pronto, era isso que eu ia fazer. Objetivo de vida. Objetivo de vida. No dia 8 de junho, o Congresso dos Estados Unidos aprovou, né, o ato de inovação e competição, que é o projeto, né, parte do projeto de infraestrutura de competição com a China que a gente mencionou, que prevê $250 bilhões
tá? Para projetos de inteligência artificial, chips, computação quântica e biotecnologia. Tá? Inclusive vão construir 10 fábricas de chips para evitar a dependência exterior. Tá? O detalhe é que ele foi aprovado nas 2 casas do Congresso com maioria bipartidária. Tá? Então, por exemplo, no Senado foi 68-32. Né? Então, para ter 68 votos, é porque teve republicanos votando a favor, inclusive políticos republicanos participaram da articulação da proposta. Tá? Nos Estados Unidos, né, na sua costa oeste, estão enfrentando alguns dos níveis mais baixos já registrados em reservatórios, como no Lago Mead, né, que é o reservatório da famosa represa Hoover, né, perto ali de Las Vegas, e que era uma maravilha do mundo em Civilization 2. E aparece no filme do Beavis and Butthead. E os caras do Trato Feito visitam também. Enfim, estamos aqui comentando porque aí depois vem gente falar que mudança climática é um troço que não existe. Tá? Mas é uma das maiores secas de todos os tempos. Numa região que é tradicionalmente árida, né? No Oregon, o deputado estadual Mike Nearman, do Partido Republicano, foi expulso da Câmara Estadual pela primeira vez na história, isso ocorre em 160 anos, por 59-1. Por quê? Porque ele facilitou a entrada de manifestantes armados no Capitólio Estadual, né? Manifestantes lá dos Tripper Centers, Alt-Right, Canon e blá blá blá, e ele facilitou o acesso de pessoas armadas ao prédio do Congresso do Oregon. Tá? Então foi aí, perdeu o mandato, foi chutado. Também nos Estados Unidos foi libertada a Reality Winner. Só para constar, esse realmente é o nome dela, tá? Não é um apelido, tipo vencedora da realidade. Não, ou de o nome reality. Dela é Reality League Winner. Ela às vezes foi chamada de A Snowden, né? Porque ela era especialista de inteligência e ela vazou documentos para o jornal e site Intercept sobre a interferência russa nas eleições dos Estados Unidos em 2016. Tá? O material tinha origem da NSA, né, Agência de Segurança Nacional. Ela teve acesso, supostamente um acesso irregular a esse conteúdo e jogou para o público, jogou na imprensa, foi presa e agora foi libertada. Tá? A Reality Winner, tá? Foi libertada da prisão. Um dos líderes do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, um dos chefes do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, o John Demers, renunciou depois que foi revelado que o seu gabinete fez vista grossa sobre o confisco, sobre a apropriação de documentos do Partido Democrata, então oposição ao governo Donald Trump, da qual ele fazia parte. Tá? Ainda, né, nos Estados Unidos, temos finalmente uma notícia talvez mais importante, mais simbólica também, que na última quarta-feira, dia 16, o governo dos Estados Unidos autorizou a criação de um novo feriado nacional, feriado federal, no 19 de junho, para celebrar o fim da escravidão. Essa data do 19 de junho é uma data que acaba sendo muito simbólica, porque é quando as últimas pessoas escravizadas no Texas, em 1865, foram libertas nos últimos momentos da Guerra Civil. Ou seja, não é a data da lei, é a data na qual, na prática, as últimas pessoas escravizadas nos Estados Unidos foram libertas. E agora vai ser um feriado nacional e foi aprovado na Câmara dos Deputados por 415 votos a favor e 14 contra. Tá? Quem votou contra, não sei qual foi a justificativa e não quero saber.
A última notícia dos Estados Unidos, Matias, ela pede pela sua voz, ela pede pela sua eloquência. Homem sobrevive após ser engolido por baleia nos Estados Unidos. E o nome dele não é Jonah. Pois é, o nome dele não é Jonas. O Michael Packard, ele estava pescando lagostas, tá? Ele estava mergulhando, né, em Cape Cod, Massachusetts, nos Estados Unidos. Ele estava a 15 metros de profundidade e disse que, de repente, sentiu uma pancada muito forte, não vi mais nada. E daí eu percebi, estou na boca de uma baleia. Tá isso, tá bom, é isso, vou morrer. Segundo ele, durou 30 segundos, a baleia subiu à superfície e começou a chacoalhar o corpo e que lançou ele no ar e ele caiu na água. Tá? A baleia era uma baleia jubarte e basicamente cuspiu ele, tá? Porque falou, meu Deus, não quero comer esse negócio, humanos fazem mal, não sei, tem muito colesterol, sei lá, e cuspiu ele. Então, tá aí, um cara foi cuspido por uma baleia. Essa é a notícia. Aí cruzamos o Atlântico, Gibraltar vai realizar, né, agora, no dia 24 de junho, um referendo sobre a legalização ou não do aborto de gestação. Cruzando a fronteira, chegando na Espanha, né, temos muitos protestos em Madrid contra a possibilidade do governo perdoar os 12 políticos catalães que haviam sido condenados por terem integrado o governo separatista da Catalunha. Por conta dessas manifestações, o governo acabou adiando o anúncio da sua decisão. Lembrando que a corte, tá, a Suprema Corte da Espanha, condenou esses 12. O que o governo não pode fazer é perdoar a sentença. Tá? E aí temos agora esses vários protestos de, especialmente movimentos de direita, tá, que são contra um eventual perdão. Cruzando os Pirineus, o Google recebeu uma multa de 220 milhões de euros na França por violar a legislação nacional sobre publicidade online, incluindo aí violando a privacidade dos usuários. Estou chocado, jamais imaginaria que eles fariam isso. E a notícia que muita gente nos mandou, que todo mundo viu, né, foi que o Macron estava ali num evento, né, numa visita oficial em Drôme, né, no sudeste francês. Ele foi ali se aproximar da galera e tal, e aí um indivíduo segurou ele com um braço e deu um tapa no presidente francês com a outra mão e gritou algum slogan monarquista. Então, assim, um monarquista francês agrediu o presidente. Para mim, isso é né, o cara precisa de uma avaliação, né, sei lá. Sim, um monarquista francês já é muito curioso. E claro, vai ter algum ouvinte nosso, né, que é simpatizante desse resquício de feudalismo, e aí você tem todo o direito de ter suas convicções. Você só não pode querer que a gente leve a sério, né? Que vai mandar que tem sim um sucessor ao trono francês da casa de Bourbon, mano, não, tá? Enfim, aí foi lá, agrediu e foi detido. A gente cruza o Canal da Mancha, vamos até o Reino Unido, onde os conservadores perderam um assento no parlamento, já que a parlamentar Cheryl Gillan, ela faleceu em abril. Com isso, tivemos as eleições no seu distrito, né, na sua constituency, e quem venceu foi a Sarah Green, do Partido Liberal Democrata, com isso diminuindo a presença dos conservadores no parlamento britânico. Também tem sido muito debatido, algo que a gente falou no bloco do G7, né, tivemos a assinatura do acordo comercial e produtores agrários e fazendeiros britânicos estão protestando contra o acordo com a Austrália, dizendo que produtos agrícolas australianos vão afundar, né, o Reino Unido
e vão tirar o emprego dessas pessoas. O governo britânico diz que por isso que o acordo prevê cotas. Só que, ao mesmo tempo, os britânicos falam que a cota, né, não cobre, não faz muita diferença, porque a cota é muito ampla e ela pode, inclusive, cobrir poderia, supostamente, segundo eles, né, cobrir todo o mercado consumidor. Segundo os dois governos, o comércio entre os dois países vai crescer em $500 bilhão, tá? Nos próximos 15 anos, e vai todo mundo ficar feliz, todo mundo ficar pimpão, porque a carne vai ficar mais barata. Mas os fazendeiros estão falando que eles vão ficar sem emprego, vão ficar sem o mercado. E outra coisa importante, e aí a gente manda um abraço a todos os nossos ouvintes que residem na Terra da Rainha, é que agora, no 1º de julho, né, se nada for feito até lá, 320 mil pessoas vão ficar num limbo jurídico no Reino Unido, tá? Por conta do Brexit. 320 mil pessoas que são ou de nacionalidade da União Europeia, ou filhos, ou companheiros e companheiras. E aí pode incluir, né, algum cidadão brasileiro ou brasileira, e que seja talvez até nosso ouvinte. Então fica aí o alerta para o prazo final e esperamos que ninguém saia prejudicado. Do Reino Unido a gente cruza o Mar do Norte, vamos até a Noruega, já que o governo norueguês foi acusado na Corte Europeia de Direitos Humanos por 6 ONGs ambientais pelos planos de furar o Ártico em busca de petróleo, tá? Dizendo que isso viola o direito das gerações futuras. Tá? É algo parecido com a decisão recente, né, que forçou a Shell a diminuir suas emissões de carbono, mas eu acredito que não vai muito para frente. Na Suécia, o governo do Stefan Löfven disse que pretende abolir a legislação de controle de aluguéis para as novas construções. Ou seja, a lei de controle de aluguéis vai ficar valendo até o que foi construído até agora. A partir de agora, novas construções vão seguir novas regras. Com isso, o partido de esquerda disse que se o Stefan Löfven fizer isso, eles vão propor um voto de desconfiança, e lembrando que o Stefan Löfven governa com minoria. Então, se a esquerda deixar de se ausentar e propor um voto de desconfiança, ele perde o governo, sai de lá. Tá? Da Suécia, vamos passar rapidamente para a Finlândia, onde tivemos eleições municipais, e digno de nota é o fato de que o partido Os Finlandeses, o partido de extrema-direita, de uma nacionalista, ruralista, contra imigração, que se chamava Os Verdadeiros Finlandeses, eles não são apenas contra imigração, eles também são contra miscigenação, tá? Ser contra a miscigenação já é outra coisa. Foi o grande vencedor das eleições, foi o que mais cresceu, tem agora está em 4º lugar em número de vereadores, né, de conselheiros municipais. Ganhou 580 cadeiras, agora tem 1.350, o maior partido continua sendo o Centro, com 2.448. Da Finlândia, a gente cruza o Mar Báltico, vamos para a Alemanha, onde tivemos eleições no estado de Saxônia-Anhalt. E o Rainer Hasselhoff, da CDU, né, União Democrata Cristã, conservador, partido da Merkel, foi o vencedor, continuará no cargo, aumentou a presença da CDU no parlamento regional, a AfD perdeu 2 assentos e perdeu eleitores, mas ainda assim ficou em 2º lugar. E, embora muita gente... Foi uma perda percentual de 6,5%, né? O que mostra que o partido estagnou, né? Pois é, mas teve um problema que a maior parte dos jovens votou pela AfD. Achei isso curioso. E algumas pessoas podem pensar, isso significa então que a CDU vai sair na frente em Saxônia-Anhalt nas eleições federais. Não necessariamente, é importante contextualizar que o Rainer Hasselhoff, ele apoiava o Markus Söder nas eleições internas da CDU. Markus Söder, que era do Partido Bávaro, né, o Partido Católico, o braço católico do partido.
ele não é brother do Armin Laschet, que vai ser candidato. Então, não necessariamente uma coisa que está ligada com a outra. E cabe lembrar que esse Estado fazia parte, né, da antiga República Democrática da Alemanha, a Alemanha Oriental, e sua capital é Magdeburgo, que inclusive foi o único clube da antiga Alemanha Oriental que consagrou-se campeão de uma competição continental na Europa. Também na Alemanha, a Justiça de Frankfurt no Main decidiu abolir a Força-Tarefa Especial da Polícia por ter integrantes dessa força policial num grupo de chat de ideias de extrema-direita. Lembrando que o AfD foi colocado sob vigilância da Inteligência Nacional Alemã, tá? Por ser uma ameaça à Constituição. Antes que alguém fale que é birra nossa, tá? A gente já exemplificou aqui várias vezes a ligação do AfD com movimentos neonazistas, então, de políticos do AfD com movimentos neonazistas. Então, e aí agora também teve essa abolição dessa unidade da política de Frankfurt no Main, dessa divisão especial por essa infiltração. Em Belarus, um dos principais integrantes do governo, o Viktor Sheyman, renunciou, né, ao cargo que ele ocupava como chefe da administração de propriedades. Tá? Ele era visto até como um potencial sucessor do Lukashenko, e ele é alvo de sanções da União Europeia por estar supostamente envolvido diretamente com a repressão a opositores, tá? E também sofria sanções dos Estados Unidos. Ele renunciou ao seu cargo, não sei porquê, provavelmente não saberemos. Na Hungria, o governo, né, o parlamento, aprovou uma lei que proíbe a disseminação de conteúdos que sejam caracterizados como promoção da homossexualidade e da mudança de gênero em escolas e projetos destinados a crianças, tá, como canais infantis. Tá? Então, é a coisa da ideologia de gênero, que querem que as pessoas virem gays. Né? Eu acho isso muito bizarro, porque ninguém nunca precisou me ensinar a ter atração por mulheres. Tá? Então, assim, orientação sexual das pessoas, tá? Não adianta muito propaganda para ser gay ou terapia para não ser gay, ou, enfim. É uma questão biológica. Pois é, e aí, nesse caso, é uma questão de preconceito e do discurso moralista, né, de um governo supostamente conservador. Eu digo até supostamente por quê? Porque o Viktor Orbán ia ceder um grande território, né, para a construção de uma universidade chinesa, o Instituto Fudan. E por conta disso ele sofreu bastante protesto, inclusive de apoiadores dele, dizendo que ele está permitindo infiltração do comunismo, pedindo que dinheiro húngaro para universidades húngaras, né, e não para universidades estrangeiras. E o prefeito de Budapeste, o Gergely Karasconi, que é, né, um dos possíveis opositores a ele nas próximas eleições, a gente comentou aqui das eleições de Budapeste em 2019, inclusive, e a gente também já comentou aqui, né, que em países do Grupo de Visegrado, que são países que têm governos nacionais conservadores, as capitais são governadas por verdes ou progressistas, e é o caso. Né? E o prefeito de Budapeste ele começou a rebatizar as ruas em volta do território com nomes que irritariam o governo chinês. Então, uma rua foi batizada em homenagem ao Dalai Lama, outra rua foi batizada de Mártires Uigures, outra rua foi batizada de Hong Kong Livre. Então, é como até um protesto a isso, e o governo húngaro teve então que engavetar o projeto. Tá? Na Itália, brevemente, tivemos um atentado a armas, um tiroteio em massa, no dia 13 de junho, em Ardea, que fica na região do Lácio, né, onde está a capital. Um homem chamado Andrea Pignani atirou e matou contra 3 pessoas e depois cometeu suicídio. Tá? Ele tinha 35 anos e ele supostamente estaria
muitos problemas na vida, enfim, ele estava num período, enfim, ele teve um colapso mental e cometeu esses crimes e tirou a própria vida. Da Itália, nós vamos para a Grécia, pelo Mediterrâneo, já que no sábado, dia 12, 4 afegãos solicitantes de asilo foram condenados a 10 anos de prisão pelo incêndio no ano passado, né, no campo de refugiados de Moria, né, que abrigava mais de 10 mil pessoas. Tá? A sentença, inclusive, foi criticada por organizações de direitos humanos, dizendo que eles não tiveram direito total à defesa e que eles foram incriminados baseados apenas por testemunhas e que as testemunhas eram motivadas por questões internas afegãs, especificamente o fato de que as pessoas que acusaram eles eram Pashtun e eles eram Hazara, né? A minoria de maioria xiita no Afeganistão. Tá? E também na Grécia, né, vão passar a vigorar novas legislações trabalhistas, tá? No país. Foram batizadas de Grécia 2.0, tá? Que vai liberalizar investimentos, mercado de trabalho, relações trabalhistas e tudo mais. E por conta disso estamos tendo protestos contra o governo na Grécia, liderados por movimentos de esquerda. Da Grécia vamos para a Turquia, onde um integrante do partido pró-curdo HDP foi morto no escritório do partido por um homem que agiu sozinho, e os curdos protestaram em frente ao governo, né, a sede do governo em Noruz, dizendo que a morte foi causada pelo discurso de ódio do governo contra os turcos. A gente cruza o Mar Negro, vamos até a Ucrânia, onde, né, agora começando a Eurocopa, e a seleção ucraniana, no seu uniforme, tinha tanto uma silhueta, né, do mapa nacional, incluindo a Crimeia, quanto também o slogan Glória à Ucrânia e Glória aos Heróis na nuca, na gola. E isso gerou protestos russos, não apenas pela questão da Crimeia, do mapa, mas pelo fato de que esse slogan, como a gente já comentou algumas vezes, né, era usado pelos grupos ucranianos nacionalistas que colaboraram com os nazistas. Tá? Então é visto como um gesto de extremismo na Rússia, e a Rússia protestou contra o uniforme ucraniano. Mas o Putin até tirou uma onda, né, de acordo com o jornalista Fábio Aleixo, baseado em Moscou, abro aspas para a tradução dele, né? Não há novidade aqui, porque a posição das autoridades ucranianas sobre a Crimeia é bem conhecida por nós. Eles negligenciam a vontade do povo, né? E outra questão também que o Fábio levantou, né, de polêmicas pré-Eurocopa, é de que o comentarista do canal russo Match TV, Nobel Arustamian, como o próprio nome me indica, ele é de origem armênia, havia sido negado o credenciamento dele pelo comitê organizador em Baku, né? Lembrando que essa Eurocopa, pela primeira vez, tem mais de uma sede, né? São vários países organizando, já tivemos edições com 2 países organizando, mas essa, até antes mesmo da pandemia, por conta da crise econômica, havia sido espalhada por todo o continente, né? De Baku até Sevilha. E depois o comentarista teve, né, o seu credenciamento aprovado, mas muito por conta daquela lógica, né, que os azeres não reconhecem armênios e seus descendentes, né? Então não autorizam a entrada no país. A gente citou o caso do Mkhitaryan em 2019 ou 2018, agora não me lembro o ano ao certo, de que jogando pelo Arsenal ele não pôde disputar a final da Liga Europa contra o Chelsea, realizada também na capital do Azerbaijão. Aí, da Ucrânia, vamos para a Rússia, onde, né, na verdade, poderia ser uma notícia alemã, né, mas faleceu David Dushman,
que ele fazia parte do Exército Vermelho durante a Segunda Guerra Mundial, e ele, pilotando um tanque, um T-34, ele arrombou o portão do campo de Auschwitz, né, na libertação do campo em 27 de janeiro de 1945. Tá? E ele faleceu agora, ele que estava residindo na Alemanha. Então, novamente, os veteranos da Segunda Guerra Mundial estão, pouco a pouco, cumprindo a ordem natural de sua vida. E aí a gente vai para a China, né, onde tivemos uma explosão numa usina de gás, tá, em Sangwon, tá, que fica na cidade de Xi'an, na província de Hubei, e essa explosão deixou pelo menos 12 pessoas mortas, 37 pessoas gravemente feridas, outras 138 pessoas feridas e danificou diversos prédios. Tá? Lembrando que a Hubei é a província onde fica o Han. Tá? Então, assim, todo mundo deve ter ouvido falar de Hubei, né, nos últimos tempos aí, por conta disso. Outra notícia é que o governo dos Estados Unidos afirmou que a usina nuclear de Taishan, da China, que fica na província de Guangdong, perto de Hong Kong, estaria emitindo radiação. A usina ela foi construída numa parceria chinesa e francesa, tá? E, inclusive, ela é conduzida, tá? Parcialmente pela Framatome, tá? Que é uma empresa francesa de energia atômica. Tá? A empresa francesa emitiu um alerta de possível acidente radiológico, porém não deram muito mais informações. Tá? O fato é, a empresa francesa emitiu esse alerta, o governo dos Estados Unidos emitiu essa notificação de que teria detectado radiação. Até agora, essa notícia é do dia 14 de junho, ou seja, se fosse algo, entendeu? Se fosse Chernobyl, a gente já estaria sabendo, né? Depois de 4 dias, já teria sido detectada a radiação em outros lugares. Porém, ainda fica aí uma incógnita sobre o que está ocorrendo ou o que ocorreu. Tá? Ali do lado, em Hong Kong, tivemos 500 policiais invadindo a redação do jornal Apple Daily, né, que é o principal jornal da oposição a Pequim. Tá? O dono da Apple Daily é o Jimmy Lai, aquele o magnata que está preso, tá? Teve os bens congelados e tal. E a polícia prendeu o editor-chefe, alguns outros chefes de redação e também apreenderam computadores e documentos sobre a suspeita de terem violado a Lei de Segurança Nacional, né, de Pequim, que foi aquela lei imposta a Hong Kong pelo governo de Pequim, violando o acordo entre a China e o Reino Unido, que gerou os protestos britânicos recentemente. E, finalmente, a China lançou a sua missão Shenzhou 12, no último dia 17 de junho, com 3 taikonautas a bordo, né? Lembrando que astronauta, cosmonauta e taikonauta, para o módulo central Tianhe, que será o coração, né, da Estação Espacial Tiangong, que vai ser construída pela China em parceria com a Rússia. Essa notícia, por um lado, é bastante importante, é bastante bonita, é bastante simbólico, né? Estamos falando aí de mais uma estação espacial, estamos falando de mais pessoas no espaço, da humanidade cruzando fronteiras. Por outro lado, ela é um pouco triste, porque já que estamos falando, né, muito se fala de nova Guerra Fria, eu já expliquei porque não gosto muito dessa expressão, né, mas a Estação Espacial Internacional, que está chegando ao fim da vida, né, que foi marcada pela cooperação internacional, justamente, especialmente entre Rússia, Europa e Estados Unidos, será substituída agora por uma nova corrida espacial. Né? A gente já falou aqui do programa espacial de Emirados Árabes Unidos, Índia, e aí temos China, Rússia, Europa, Estados Unidos, né, todos os grandes players
né, fazendo essa corrida rumo ao espaço. E agora a iniciativa privada também. Iniciativa privada também. E agora teremos, né, uma estação espacial chinesa e que foi lançada agora a primeira missão desse projeto com os 3 taikonautas.